Vamos lá. Aula 03. Como sair do sedentarismo e se manter ativo para o resto da vida. Vamos lá. Pessoal, essa aula é um pouco diferente das demais. E ele realmente é um tema mais batido, que todo mundo já ouviu falar e já tem uma noção prévia, de certa forma, mas que mesmo assim, mesmo ele sendo batidão, e todo mundo sabendo a importância que é você fazer uma atividade, você não ser sedentário, ainda é um problema para grande parte das pessoas. E principalmente no Brasil, que a gente tem tudo para ser um dos países com menor taxa de sedentarismo, e quando a gente vai ver isso mais a fundo, a gente vê que, cara, a gente está liderando esse ranking em muitas situações. E é por isso que veio a necessidade de colocar essa aula, onde a gente vai colocar aqui, step by step, né, diretrizes que, se você aplicar do jeito que a gente colocar os passos a passos aqui, vai te dar o caminho para você começar a se movimentar. Ou pelo menos vai te dar um bom motivo para você fazer isso. O objetivo da aula de hoje é que você saia pelo menos um passo mais perto de estar no controle do seu peso. E como que a gente faz isso? Não tem jeito. Tem que passar pela atividade física. E aí, dessa vez a gente vai direto pro conteúdo, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que saber, cara, afinal de contas, o que é o sedentarismo? Deixa eu aumentar minha letra. 14, tá negrito. Afinal de contas, o que é ser sedentário, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Ser sedentário, deixa eu pegar aqui da minha cola, é isso aqui. É você praticar ao menos 2 horas e meia de esforço moderado por semana, ou seja, 150 minutos, ou 75 minutos de atividade física intensa. Beleza. Acontece que fizeram uma pesquisa, e aí vou até botar aqui o link da pesquisa para quem quiser dar uma olhada depois, esse artigo aqui, onde eles acompanharam uma população e eles verificaram isso aqui. E aí falando em termos de Brasil, tá? Onde 47% dos brasileiros, eles são considerados sedentários. Ou seja, 47% da nossa população, quase metade da nossa população, até a data desse estudo, né? Agora deve ter passado. Cara, eles não conseguem fazer pelo menos 150 minutos de exercício na semana. Tipo, no way, eles não conseguem, eles não fazem. Onde a pior classificação era das mulheres, onde 53% das meninas, cara, são sedentárias. Tem noção de que 53% das mulheres que formam o nosso país, 53% delas potencialmente têm chance de desenvolver alguma doença simplesmente porque elas não movimentam o corpo o suficiente. E aí, eu até tenho um print dessa tela. A gente ficou tão mal ranqueado nisso que a gente foi classificado como dentre os países latinos, né? Aquele que é o pior, cara. A gente é o mais sedentário dos povos latinos. E aqui, ó, o Brasil está entre os mais sedentários do mundo, à frente, inclusive, dos Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, era o país onde a obesidade batia, assim, recorde. Ou recorde, não sei como é que fala. Mas o que importa é que a gente conseguiu bater os americanos nisso. E aí, quando eu penso assim, pô, bater nos americanos no quesito obesidade, sempre me vem aquela cabeça, aqueles programas que eles fazem muito de perda de peso, de desafios,
A gente tem aqueles caras assim, mega acima do peso, mega sedentários, e que, inclusive, morrem porque eles não chegam num nível de sedentarismo que eles não conseguem mais andar. E aí, o que isso quer dizer, né? A gente pegando essa definição da OMS, a gente esmiuçando, tem isso aqui, né? Aqui, ela falando aqui, ó, que para você não ser sedentário, o mínimo que você precisa é praticar pelo menos 2 horas e meia de esforço moderado na semana. Legal, então vamos entender o que é isso. 2 horas e meia. Se eu pegar 30 minutos 5 vezes na semana, e aí eu tô arredondando para 30, podia ser mais, podia ser menos, eu só ia alterar aqui o número de dias. Eu consigo bater a recomendação da OMS. Sendo o que é moderado, né? Quando ele fala que esforço moderado. Muita gente não consegue, tem dificuldade de identificar o que seria um esforço moderado. Uma referência boa é você pensar em respiração. E aí você pensa, atividade moderada é simplesmente você ficar ofegante, mas você fica ofegante num nível em que você consegue levar essa atividade de boa por um período de tempo. E aí, tudo que você precisa para não ser sedentário é fazer isso aqui. Fazer uma atividade de boa durante um período de tempo. Que período de tempo? Pelo menos 30 minutos, se você optar por fazer isso 5 vezes na semana. Ou, a segunda opção que ela dá é 75 minutos, né? Que aí você mexe no mesmo fator dia ou mexe no fator tempo, né? E aí, se eu optar aqui, pô, eu não quero fazer todo dia, eu odeio me movimentar, beleza. Vou escolher 3 dias da semana para fazer isso. Só que aí eu vou fazer de uma forma mais intenso. E aí, entendendo o que é o intenso, quando a OMS fala intenso, qual seria uma boa referência de entender? É o seguinte, é quando você fica muito ofegante, ou seja, aquela sensação de coração batendo na boca, e você sente que você não vai conseguir levar essa situação por muito tempo. E aí você pode optar, ou você fica aqui de boa durante 30 minutos, ou mas aí você aumenta espaço, o número de dias, né? Ou você reduz o número de dias, se você não tiver tanto tempo, se você não tiver tanto saco, se você não tiver tanta motivação, e aí só que aí você diminui essa quantidade de dias que você vai passar por esse esforço intenso, e já que ele é intenso, ele te dá o luxo de fazer uma quantidade menor de tempo também. Beleza. Só que, analisando isso de uma forma mais a fundo ainda, a gente chega nisso aqui. A OMS me dá duas possibilidades. Aqui eu vou me prender à primeira, tá? Que é esmiuçando o que eles falaram. Se em uma semana eu tenho 7 dias e dentro de um dia tem 24 horas, e dentro de 24 horas eu tenho 14.440 minutos, ou seja, um dia é composto por 14.440 minutos. Se eu fizer isso vezes 7, em uma semana eu tenho esse total aqui de minutos. Cara, não é possível que em 10.080 minutos a pessoa não consiga tirar 150 minutos ou... Ai, minha barrinha saiu ao contrário. Ou 75 minutos para se manter ativo. Cara, isso aqui é até difícil de acreditar. E foi justamente por isso que eu esmiucei tudo, para deixar bem latente o quanto discrepante a proporção que a gente precisa, que a gente na verdade precisa do mínimo para ser ativo, e o quanto tempo disponível a gente tem dentro disso. Mas afinal,
não é uma coisa que pareça tão absurda quando a gente passa a olhar dessa forma aqui, quando a gente esmiuça a definição de o que é ser sedentário, e ao mesmo tempo a gente para pensar por que isso acontece. Cara, alguns motivos pelo qual isso acontece. E o primeiro deles é que não importa o que aconteça, sempre vai aparecer alguma razão para que você não faça atividade física. Eu costumo dizer que o mundo conspira para a gente não fazer exercício, para a gente não se movimentar. É só a gente falar de que pensar em voz alta, né? Só a gente pensar em voz alta que, pô, hoje eu vou começar a fazer exercício, que o seu chefe te liga e você tem que ficar preso numa reunião, o seu filho fica doente, acontece alguma coisa com alguém da sua família e você não pode fazer o que você planejou fazer. Só que o que é importante a gente frisar é que sempre vão aparecer coisas para tentar de fazer com que você bata esses 150, esses 75 minutos. Só que, em contrapartida, o que precisa ficar presente é que a escolha é sempre nossa, que as coisas existem sempre coisas que estão no nosso controle e coisas que não estão no nosso controle. Sendo que nos manter ativos, nos manter fazendo o mínimo de movimento para a gente não ser sedentário é uma das coisas que está dentro do nosso controle. Mas, afinal, o que a gente precisa saber para a gente conseguir se manter ativo para o resto da vida, né? E aí é que a gente começa a entrar no conteúdo em si, que são esses três motivos, né? Três motivos aqui que vão fazer como se manter ativo no resto da vida. E é disso aqui que você precisa. E aí é isso aqui que a gente vai esmiuçar agora. E a primeira delas, vou tirar o negrito aqui. E o primeirão aqui é o seguinte: ter um motivo que não seja emagrecer. Por quê? Porque quando você tem um propósito que vai além do estético, né? Que vai além do estético, a coisa fica sustentável. Sustentável. Vou escrevendo, o pessoal já sabe que depois isso aqui vira um PDF. E aí, ó, o mantra é esse aqui, ó. Quando você tem um propósito que vai além do realmente ser estético, né, de corpo, você torna a coisa sustentável a longo prazo. Porque, infelizmente ou felizmente, cara, atividade física, ela tá na categoria tomar banho. Você começou, você não para mais. Porque senão você perde o efeito, você perde o resultado sobre aquilo, né? Você não pode tomar banho hoje e só vir tomar banho daqui a 10 dias e querer que você fique limpo. É como escovar o dente, né? Tem coisas que você tem que fazer todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Todo dia você toma pelo menos um banho de manhã e um banho à noite. Ou tem gente que faz menos, tem gente que toma banho só à noite. Mas o importante são coisas que estão dentro dessas categorias que você não pode deixar de fazer dia após dia, senão não tem resultado e você até mesmo gera um anti-resultado, né? Que no caso do banho é ficar fedendo, no caso da atividade física é ficar doente. E o fato de você encontrar um motivo que seja, na verdade, um propósito, vai ser o fato que vai fazer com que você consiga fazer todo dia um pouquinho.
E por quê? Porque quando você pensa no plano estético, na verdade parece que você está no automático. Parece que você está sempre com a sensação que você está sendo obrigada a fazer alguma coisa. E tudo que a gente faz de forma compulsória, né, a gente faz má vontade e fica sempre muito difícil de continuar fazendo. Porque, na verdade, como você está fazendo, pensando em entrar numa calça tamanho 36, você está fazendo para o outro, você não está fazendo para você. Você, na verdade, está fazendo porque você está se importando com o que os outros vão achar de você, com o que os outros pensam da sua estética, de como que os outros te veem. E esse é o motivo errado, não é o motivo pelo qual você deveria realmente pensar em se manter ativa. E, e ao contrapasso que quando você tem um propósito, você sai desse plano do automático e, cara, a chave muda. Muda porque as coisas começam a fazer sentido. Porque ela transcende o plano de ter uma barriga reta ou não, ela transcende o plano de você estar competindo com alguém se você tem mais condicionamento físico, ou se você faz mais barra, ou se você faz mais salto do que o outro. Você simplesmente não se sente obrigado a fazer. Você passa a fazer porque você percebe que o ato de você fazer te traz mais benefícios do que, do que entrar numa calça 36. E aí, na verdade, você passa a olhar para si e deixa de se importar com o que os outros vão pensar e passa a se importar com os efeitos, com os benefícios de saúde que o fato de estar fazendo atividade de forma indeterminada traz para você. Então, a primeira coisa realmente é pontuar um motivo que vai além da estética. E aí, a gente começa a entrar no segundo ponto, que é você ter bem claro, ter bem nítido nas coisas que podem acontecer caso você não tome uma atitude que é resolver se manter ativo, né? E, e para você fazer isso, então, ó, só botando aqui, pra gente ter uma linha de raciocínio, a primeira coisa, o primeiro passo, que aí é ter um motivo que não seja emagrecer, vou bater aqui, ó, seguir, opa, opa, seguir o mantra. E aí o mantra é esse aqui. Quando você tem um propósito que vai além do estético, a coisa fica sustentável. E aí o segundo passo é você entrar num processo que eu chamo de mapeamento. Mapeamento, que é onde você vai... você, na verdade, vai mensurar, né? Você vai quantificar, você vai... É literalmente mapear, mas eu vou botar aqui planilhar, mapear o quanto custa ser sedentário. O que isso quer dizer? É o seguinte, como a gente falou lá em cima, existem coisas que estão dentro do nosso controle e coisas que estão fora do nosso controle. Sendo que a gente tem que sempre focar aquilo que a gente tem como botar a mão. E fazer atividade física, estar em constante movimento, é uma delas. E aí, ó, o mapeamento, ele te obriga a estar em contato com isso. Ele te obriga a você ver as coisas de uma forma tão profunda que você não consiga mais desver, vamos colocar assim. Porque aí você fica presente para o que pode acontecer no futuro próximo e também no futuro mais à frente, né, no futuro mais distante, caso você opte a não focar naquilo que você tem controle, ou seja, a não focar em começar a fazer atividade física de uma forma efetiva. E aí, considerando que
que a gente não ser sedentário é simplesmente trazendo aquele conceito da OMS, colocando aqui de forma mais simples. Deixa eu tirar esse negrito daqui. Considerando aqui, ó, o que a OMS fala, que para você não ser sedentário, tudo que você precisa é se movimentar de uma forma na qual você fique ofegante, mas que ainda assim você consiga ter a sensação de que pode fazer isso por um bom período de tempo. Beleza, você tem que ter isso em mente, porque agora você já sabe o que você precisa para não ser sedentário. Beleza, isso é o que eu preciso para não ser sedentário. Beleza. E aí, você vai começar a fazer a seguinte questão. Você vai começar a pontuar, e aí a gente entra dentro do passo a passo do mapeamento. Uma vez que eu sei isso aqui, eu começo a literalmente colocar no papel para ficar bem presente. Quanto custa me manter em movimento durante 30 minutos, seguindo essa definição? O quanto custa eu me manter em movimento durante 30 minutos do meu dia? E aí, por exemplo, você pode falar que te custa tempo, e aí, verbalizando, tá? Pode ser preguiça, pode ser dinheiro, pode ser que você trabalho, né? Pode ser filho, não sei. Cada um, isso aqui vai ser uma... Por que isso tem que ser feito, né? Porque isso aqui vai ser diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem uma realidade de dia. Então, você vai deixar bem na sua frente, né? O quanto custa se manter em movimento durante 30 minutos. Ou seja, por qual motivo, atualmente, você não consegue ficar 30 minutos em atividade? Vai ter gente que vai dizer que não tem tempo, vai ter gente que diz que, cara, tem muita preguiça, e não tem nada de errado em ter preguiça, tá? Realmente, cara, é difícil sair, né? E, pô, hoje eu vou correr, hoje eu vou malhar, hoje, seja lá o que for fazer, né? É difícil dar o start. Tem gente que vai falar que não consegue se manter ativo porque não tem dinheiro para investir numa academia, para investir num professor, para investir em alguma coisa. Vai ter gente que vai dizer que a demanda de trabalho, a demanda dos filhos é muito grande. E aí você vai pontuar o que te impede de fazer, de ter esses 30 minutos de atividade, né? O que me impede de ter esses 30 minutos de movimento? E aí você vai botar aí um por um tópicos para a gente ficar presente para o que está te atrapalhando. E aí, o segundo passo, e aí a gente vai para uma letra B, é a gente colocar também tópicos. Não, quero bolinha, aqui. Quanto custa não se manter em movimento durante esses 30 minutos do seu dia? Ou seja, quais são as consequências que podem me levar o fato de não fazer os 30 minutos, o fato de ser sedentário? O que isso pode me custar se eu continuar durante os próximos dias, meses, anos, colocando isso aqui, ó, com dinheiro, tempo, preguiça, trabalho na frente? O que pode acontecer comigo num futuro próximo? Eu posso, por exemplo, ficar acima do peso, eu posso ter diabetes, eu posso ficar hipertensa, eu posso aqui uma série de coisas. Posso aumentar o meu custo com remédios e tratamentos, posso vir a gastar mais dinheiro, posso ter perda de independência, deixar de aproveitar
a vida com os filhos, por ter dores pelo corpo, ou por se sentir excessivamente exausta sempre, né? E aí você vai e vai descrever, até mesmo com base no histórico da sua família, no histórico da sua experiência pessoal e familiar. Porque assim, quantos amigos você tem que já não estão nessa situação, que já não estão acima do peso, que já não tem problemas de autoestima por causa disso, que já não precisam estar lá todo mês dando dinheiro para a farmácia, porque eles precisam de tratamentos sem previsão para terminar. Como que é a realidade hoje da sua mãe, da sua avó, dos seus parentes? Porque a gente vê muito nas pessoas. Dizem que somos a soma, né, das 5 pessoas que a gente mais convive. Não sei se isso é verdade ou não, mas o que a gente tem que concordar é que existe uma certa coerência nisso. Porque é só a gente parar e olhar as pessoas que estão lá à nossa volta, principalmente se forem pessoas mais velhas, que a gente tem uma breve visão de como que vai ser ou não vai ser o nosso futuro se a gente não mudar o curso, né? Porque a tendência é que a gente faça coisas parecidas com as pessoas que a gente tem mais envolvimento. É aquela história de que você é sua mãe daqui a alguns anos, né? E aí, uma boa, se você é mulher, você olhar como que está a saúde da sua mãe agora e o que que ela faz ou o que que ela fez ao longo da vida para ela ter a saúde que ela tem. E se você é homem, como que é a saúde do seu pai, né? E aí, dito isso, beleza, você pontuou aqui. Você já sabe o que significa ser sedentário, e aí você classifica se você está dentro disso ou não. Você sabe que se você está passando por esse problema, você sabe por onde começar. Você sabe que você precisa de um propósito que vai além do estético para que você consiga deixar a atividade física, o fato de não ser sedentário, uma coisa eterna. E aí você começou a ficar presente para as coisas que te atrapalham, que vêm te atrapalhando, os motivos pelos quais você ainda não conseguiu deixar de ser sedentário. E aí você começou a pontuar o que pode acontecer com você caso você continue nesse estado. Porque, gente, na boa, é muito difícil fazer atividade física, cara, dá preguiça, começar a se movimentar, é chato? Mas é muito mais chato você ter que furar o dedo todo dia porque você está diabético. É muito mais chato você não poder curtir coisas com a sua família porque você, porra, de repente tá com uma hérnia e tá com um movimento limitado. Essas coisas são muito piores, né? E você ficar presente que se isso já acontece com você, ou se potencialmente pode acontecer com você, pelo simples fato de que você optou por não. Optou não, né? Porque você julgou que o custo, né, de se alimentar bem, ou o custo de se movimentar aqueles 150 minutos por dia, ou aqueles 75 minutos dentro desses 10.080 minutos que você tem, você setou que não valeria a pena, é bem, realmente desmotivador, né? Mas, infelizmente, é isso que acontece e que vem acontecendo com uma boa parte das pessoas. E aí, por que eu tô falando tanto disso, né? Porque o nosso corpo, ele tem algumas estratégias para evitar que o nosso corpo se desintegre. E a atividade física é a principal, é uma das principais, se não a mais importante dela, né? E partindo disso, tem um conceito de sedentarismo que eu gosto de usar, que é esse aqui, que
É sempre o que eu penso quando eu tô com preguiça de fazer exercício, cara. É isso aqui. É o seguinte, sedentarismo é o ato de você comprometer a funcionalidade dos seus órgãos. Como assim? Sabe aquela escada que você não sobe e você fala assim, cara, tô velha. Você não sobe a escada, você não deixa de subir a escada porque você tá velha. Você para de subir a escada, na verdade, porque você parou de ensinar a sua coxa como ela deve fazer força. É que nem aqueles velhinhos, você sabe que você tá mal, e aí você fala que você tá velho, quando você desce de lado na escada do ônibus. Você sabe que você tá mal quando você corre atrás do ônibus, você não consegue chegar porque o ônibus saiu antes de você porque você ficou ofegante pra caramba. Cara, você não é porque você já tem 40 que você fica com falta de ar quando você faz uma caminhada. É porque você parou de dizer pro seu pulmão como ele deve respirar. O corpo, ele precisa constantemente de ensinos e de comandos o tempo todo para ser lembrado de como ele deve funcionar. Cara, senão ele esquece. E esse esquecimento, né, ele compromete todo o funcionamento do corpo, da nossa estrutura. E, e isso é o que? São os nossos órgãos, os nossos músculos, os nossos tendões tendo a funcionalidade comprometida. E aí é por isso que fica diabético, é por isso que fica hipertenso. Cara, se as pessoas se conscientizassem de, da quantidade de casos de diabetes que poderiam ser excluídos da face da Terra, pelo simples fato da pessoa fazer movimento no seu dia a dia, a gente ia ter, assim, se bobear, menos da metade da taxa de diabéticos, né? De pessoas perdendo perna, perdendo membros, por, por não se movimentar o mínimo, né? E aí, depois desse desabafo, você passa pro ponto C, que é o terceiro step, que é esse aqui. Opa, veio A, mas era C. C. Não sei se vai. Foi. Que é projetar como essa decisão que você pontuou de não fazer e também de fazer atividade física um pouquinho todo dia, vai afetar as pessoas que mais convivem com você. Que aí por exemplo, como essa decisão vai afetar a vida dos seus filhos? Como essa decisão vai afetar a vida dos seus pais, a vida dos seus amigos, a, a vida, a sua vida no trabalho, né? Porque assim, falando de saúde, a gente nunca fala só da gente, né? Como que, vamos dizer, pô, fiquei diabético, quantas pessoas não ficam nessa situação? Fiquei diabético, pô, perdi uma perna. Como que isso não vai afetar a dinâmica da vida dos seus filhos? Poxa, seus pais se alimentam mal e eles têm problema de saúde, seu pai fica hipertenso e ele sofre um ataque cardíaco. Como que isso não vai afetar a sua vida no sentido de, pô, vai ter que ir lá, de repente ele fica na cama, você tem que passar a ter alguém para ajudar a tomar conta dele. Como que não fica a sua vida no trabalho? Você fica com uma mobilidade comprometida. Tem gente que já trabalha e passa a trabalhar de casa porque não consegue mais se locomover a distância curta até o trabalho. E aí você pega e projeta o que pode acontecer para daqui a 1 ano, 5 anos e mais tardar 10 anos. Como que você vai estar, né, daqui a 1, 5 e 10 anos, caso você opte por startar agora qualquer questão de movimentação, qualquer atividade física, e como
você vai estar caso você opte por não fazer. Caso você julgue que o custo de não fazer supera o custo de fazer, né? E por que fazer isso? Justamente para, primeiro, para você reforçar o número um, que é toda vez que você ter preguiça, você lembrar o real motivo do qual você está levantando para fazer uma atividade física. O motivo que realmente vai tornar isso sustentável. E depois é para você deixar tão presente o que vai acontecer com você, caso você não faça, que você não consiga mais dormir, que você não consiga mais desver. Porque uma coisa certa, cara, o plantio é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Isso é frase de vó, né? E ela é certa. É o seguinte, todo mundo pode fazer o que quiser, só que para tudo vai ter um custo. E esse custo você tem o custo de fazer e o custo de não fazer. Vai depender do tipo de colheita do tipo de plantio que você fez, né? Se você fez um bom plantio, se você dia a dia fez lá seus 30, seus 25 minutos de movimentação, não precisando ser extenuante, né? De movimentar o corpo, provavelmente a sua colheita vai ser boa. Mas se você setou que o seu custo era muito pesado e você optou por não fazer, provavelmente a sua colheita não vai ser boa e você vai acabar gerando problemas futuros para o seu filho, para os seus filhos, para os seus pais, para você mesmo. Você vai acabar tendo que gastar mais dinheiro na sua velhice, fazendo tratamento, você aumenta suas chances de ficar doente, e tudo porque que você não conseguiu definir bem o quanto as coisas que vêm te atrapalhando e, e solucionar isso de forma efetiva, né? E a única forma de você solucionar o número A é chegando o número A, ó. A única forma de você solucionar a letra A é você tendo a letra C muito bem, um pau na frente do seu nariz. Que é isso que vai te dar o número um, que é o propósito realmente genuíno, né? Um propósito que vai realmente além do vestir a calça 36. E aí, a gente entra num terceiro ponto. Tomar pausa para água. Que é, cara, beleza. Eu sei agora os motivos pelos quais eu não faço. Eu sei o que pode vir a acontecer comigo se eu continuar nessa realidade. E eu já me visualizei mais à frente o que eu não quero que aconteça comigo. Mas o dia a dia é louco e voltando naquele mantra lá de cima, o mundo conspira pra gente não fazer atividade física, né? Então, por isso que existe esse número 3, que é o terceiro passo, de como neutralizar os imprevistos do dia a dia, né? Porque, cara, eles vão acontecer, não tem como. Mas existem formas da gente atenuar. E aí, o primeiro deles é, literalmente, procure uma comunidade. E aí, quando eu falo comunidade, pode ser qualquer coisa, pode ser uma comunidade de esporte que você se identifique, pode ser um único amigo, pode ser com um professor, pode ser com um personal, pode ser com qualquer coisa. O importante é que quando você se compromete com mais pessoas, né, fica mais fácil de você fazer o que você precisa fazer. Quando você tem pessoas que você partilha das mesmas ideias, dos mesmos objetivos, você fica mais facilmente aderido às coisas que você tem que fazer, porque você tem um clã de pessoas que pensam da mesma forma que você.
Então, a primeira coisa para neutralizar os imprevistos é procura uma comunidade, não fica sozinha nisso. Procura uma comunidade de pessoas que você se identifique e de coisas que você goste de fazer, porque isso vai ser um apoio do caramba para quando você estiver estressadona do trabalho ou quando você estiver com aquela preguiça monstra de fazer. As pessoas que te cercam é que vão te dar aquele toquezinho, aquele empurrãozinho para você fazer o que você precisa fazer. Uma outra coisa para neutralizar o imprevisto é estipular um tempo mínimo para começar. Então, vou botar aqui bolinha, estipule um tempo mínimo para começar. E aí, cara, começa de uma vez. Porque a soma dos mínimos é o caminho para você chegar ao máximo. Ficou bonito até. Então, vou até colocar aqui, ó. A soma dos mínimos. Como que eu falei? É o caminho. É o caminho para se chegar aos máximos. Como assim? Por exemplo, eu vou começar aqui, por exemplo, dia 1, tá, dia 1, Ctrl+V, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, 6 e 7. Vou botar aqui mensurando uma semana. Beleza. Se eu começar a minha atividade, se eu determinar que, se eu estipular, né, que eu vou começar fazendo 10 minutos do meu dia, e eu pegar aqui, no meu dia 2 eu fizer 10 minutos, no meu dia 3 eu faço 10, dia 4 eu faço 10, dia 5 eu faço 10, 6 e 7. Eu passo uma semana cumprindo essa lei de que a soma dos mínimos é o caminho para chegar aos máximos. Cara, no final de uma semana, eu quase que bati a recomendação da OMS de 150 minutos. Eu somo aí um total de 70 minutos. Concorda? Então, a soma dos mínimos é o caminho para você chegar ao máximo. E aí, na semana seguinte, eu vou pegar e vou aumentar, de repente, 2 minutos de atividade de cada dia. E depois vou aumentar mais 3 minutos, 5 minutos. Quando eu vou ver, eu cheguei aos 150 minutos, que é o mínimo para a gente se manter ativo fisicamente. Que é o mínimo para a gente manter os nossos órgãos funcionando da maneira que eles deveriam funcionar. E aí, beleza, você pega um outro passo que é marcar. E aí pode ser calendário, ou você faz uma planilha. O importante é que fique à vista para você os dias que você vai fazer isso, quanto mais melhor, e a hora que você vai fazer isso. Então, uma outra bolinha, que é marcar num lugar visível os dias e os horários para fazer. Porque isso aqui vai evitar que você se sabote. Por exemplo, eu tenho aqui... cadê? Opa! Minha cola. Eu tenho aqui a tabelinha que eu faço para mim. Que é, por exemplo, eu pontuo lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. E aí eu boto, de acordo com a minha semana, como vai estar sendo a minha semana, questão de trabalho, questão de família, questão de compromisso, eu coloco aí quais são os horários que eu tenho mais possibilidade de encaixar aqui o meu tempo mínimo de atividade do corpo para eu começar a me movimentar. E aí eu vou marcar, por exemplo, na segunda o melhor horário para mim é às 7, na terça o melhor horário é às 5, e isso daí vai variando ao longo da minha semana. Não é uma coisa engessada, não é uma coisa fixa. Mas é uma coisa que se eu tiver no meu campo de visão, o que acontece? Eu tenho
eu tendo esse planejamento, isso me gera um gatilho de hora, no sentido de que, cara, quando eu acordo às 7 da manhã, eu já tenho aquele gatilho do horário das 7 que já me dispara um sinal pro meu cérebro, e quem viu a aula 03 sabe do que eu tô falando, que já me deixa num estado de alerta, onde o meu corpo já sabe no automático que eu tenho que cumprir uma demanda. E é por isso que é tão legal ter um planejamento, ter uma planilha à vista, para justamente te dar esses insights, te obrigar a ter esses gatilhos de hora, né? E nem necessariamente precisa ser hora. Para mim, funciona muito com horário. Mas tem gente que funciona por exemplo, atos, né? Tem gente que, por exemplo, toma banho, sai para correr. Então, o fato de tomar banho já gera um gatilho na pessoa, que o primeiro banho do dia significa que ela está pronta para correr. É uma questão de você estruturar uma forma, um sinal que identifique dentro da sua cabeça que, a partir daquele momento, você tem uma demanda para cumprir e que ela não pode deixar de ser cumprida. E aí existem formas da gente modelar o pensamento para fazer isso. E aí a gente entra num, numa outra bolinha, que é modelar o pensamento. Modelar o pensamento para fazer o que precisa ser feito. E isso aqui a gente vai fazer com base, modelar com base no que a gente descreveu lá em cima. E é por isso que tem que ser realmente feito aqui, com base nessa descrição aqui do mapeamento do número 2. A gente vai fazer isso aqui com base nas letras B e C, onde a gente vai focar nas coisas que a gente tem controle. E aí, uma coisa que eu gosto de usar e que dá muito certo para mim é a seguinte linha de raciocínio, né? Eu sempre paro para pensar, principalmente quando me bate muita preguiça. Cara, são apenas X minutos do meu dia, pegando aqui o exemplo, 10 minutos do meu dia. Se eu deixar de fazer o que eu preciso fazer nesses 10 minutos, num futuro muito próximo, ou seja, na letra C do nossa etapa de mapeamento, num futuro muito próximo, as chances são que aconteça Y comigo. Ou seja, se eu deixar de fazer esses 10 minutos de movimento no meu dia, no futuro muito próximo, é possível que eu fique hipertensa, que eu fique diabética, e mais à frente que eu possa vir a perder uma perna porque eu estou diabética. E isso vai impactar na vida dos meus filhos? De que forma? De que forma isso vai impactar na vida da minha família? Pô, e se eu deixar de fazer esses 10 minutos, isso possivelmente vai me deixar doente e possivelmente eu vou, de repente, ser um transtorno e ser um ponto a mais com o meu filho, a minha família, os meus pais vão precisar ter uma preocupação a mais comigo. E isso me deixa presente para o custo, né? Para o custo de ser e de não ser sedentária, né? E aquela história, o quanto custa fazer esses 10 minutos. E aí, esse modelo de pensamento sempre me traz de volta e para pensar, caramba, são só 10 minutos. E aí eu mais uma vez passo a lembrar que o que é importante é focar naquilo que você tem controle. Ter preguiça ou não, ter imprevisto ou não, isso está fora do controle. Mas o ato de agir em cima disso está dentro do controle. E assim, não. E óbvio, quando aparecerem as coisas que estão fora do controle e aconteça de você não fazer, né? É importante que você tenha um plano B e que você pense em como você vai reparar essa perda. E é uma outra bolinha. Como reparar caso... Vamos reparar não, vou botar aqui plano B. Plano B. Como você vai reparar
caso você não consiga de fato cumprir o planejamento que você colocou lá na sua tabelinha. Beleza. E aí você continua o modelo de pensamento, que é treinar o seu cérebro a entender que o ato de não fazer não é uma escolha. E aí a gente começa a literalmente fazer questionamentos. Pô, beleza, eu tive um imprevisto e não vou conseguir fazer os meus 10 minutos de movimento na hora que eu expliquei a fazer. Tá, mas como que eu posso reaver essa perda? Eu posso, por exemplo, ao longo da semana, já que eu não consegui fazer um dia, por exemplo, eu fiz no dia 1, fiz no dia 2, mas não fiz aqui no dia 3. E aí eu posso, por exemplo, no restante da semana, em vez de fazer 10 minutos, fazer 12. E aí no próximo dia eu posso fazer 12 também, e aí se no próximo dia eu estou mais disposta, eu faço 15, e assim eu vou somando de tal forma que eu consiga bater os 10 minutos que eu perdi do dia 3. Entende? E aí é você negociar o tempo todo com você mesmo a treinar o seu cérebro. E aí é treinar o cérebro a entender que o ato de não fazer não é uma opção. Que você pode até não fazer, que o ato de, que você pode até não fazer no momento que imprevistos acontecem, e o que a gente precisa focar naquilo que a gente tem controle, e ter o plano B é uma forma de ter controle. Você não tem controle sobre os imprevistos, mas você tem controle sobre compensar, ter um plano B para aqueles imprevistos. E aí isso deixa muito presente aquele mantra da aula 2, que é toda vez que você deixa de fazer, você está literalmente exercitando o ato de não fazer. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que sempre condicionar o cérebro, exercitar o cérebro a fazer todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Porque cada dia que você deixa de fazer, pô, a gente tende a não querer fazer cada vez mais. E como tornar isso sustentável para o longo da vida é basicamente você entender o seguinte. Vamos lá. Como tornar isso sustentável? Porque, assim, você já entendeu, você já quantificou uma série de coisas, né? Você já definiu um motivo importante. Bom, primeiro de tudo, você já viu que não é tão absurdo inserir 150 minutos ou 75 minutos dentro de 10.080 minutos. É chato, é difícil, dá preguiça sim, mas não é impossível. Você já definiu um mantra, não, um propósito que vai além do estético, que é o que vai deixar o negócio sustentável. Você já ficou cara a cara com o quanto vai te custar, você já ficou cara a cara com os motivos pelos quais você não consegue aplicar esses minutinhos de exercício hoje, e você já está presente o quanto vai te custar continuar levando a vida do jeito que você está levando até agora, e como isso vai afetar as pessoas que você mais ama. Você já tem uma noção de como neutralizar os possíveis imprevistos que vão aparecer para que você não faça atividade física. Agora, como tornar isso sustentável é mais simples do que parece. Só de você já ter um motivo que não seja só vestir a calça 36, já torna o negócio sustentável. Mas o mais importante que isso é você adequar a atividade física à sua vida, em vez de
adequar a sua vida à atividade física. Cara, muita gente engasga nisso aqui, porque muita gente começa, diz que vai começar e beleza, ele até vai bem, mas vai bem na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, começa a decair, porque a pessoa encaixa a atividade de uma forma que ela vai do 0 ao 100, né? E não pode ser assim, tem que ser compatível com a realidade que você tem. Não adianta você querer correr uma maratona se você, dentro da sua realidade atual, você só tem 20, 15, 30 minutos para treinar. Então você precisa procurar o quanto realmente de tempo você tem, o quanto realmente disposta fisicamente você está para fazer aquela atividade. Então, o importante sempre é adequar a atividade física à sua vida e não a sua vida à atividade física, porque isso naturalmente vai passar a ser parte da sua vida. Mas se você seguir essa ordem, o caminho fica muito mais fácil. A segunda coisa é descobrir isso aqui, ó, é o ponto 1, e aí o ponto 2 é descobrir o que você gosta de fazer, ou pelo menos algo que você não odeie. Porque acontece, muita gente odeia fazer exercício, odeia ir para academia, odeia qualquer tipo de esporte. Mas já que tá na categoria tomar banho, que é um mal necessário, é a dose diária de remédio, cara, faz algo que não seja assim tão insuportável para você. Nem que seja você sair andando por aí, para você ser minimamente ativo, para não ter que pagar o preço, né, o custo do fato de não fazer. E fato, sempre deixar o seu propósito à vista. Porque é esse cara aqui que vai te segurar, né? Esse cara aqui que vai, nas horas que você tiver com preguiça, se estiver desanimado, se estiver de saco cheio, é esse cara que vai te segurar a fazer o que você tem que fazer. Tá, beleza. E aí, alguns princípios que podem te ajudar a ter um norte, né, a estar no controle dessa situação, é o seguinte. Eu vou botar aqui algumas definições que vão fazer sentido. A primeira, a gente já viu que o que é ser sedentário. Agora você já sabe, toda vez que você pensar, putz, tô no sedentarismo mor. Cara, pensa o seguinte, eu tô comprometendo a funcionalidade dos meus órgãos. Ou seja, eu tô fazendo com que a minha coxa não saiba mais fazer força, eu tô fazendo com que o meu pulmão não saiba mais respirar. E aí, muita gente não sabe o que é fazer força, não sabe o que é fazer cardio. E aí, por isso que muitas vezes fica confuso essa informação aqui da OMS, que quando ela te fala assim, cara, faz um esforço moderado ou faz uma atividade intensa. E o que é fazer intenso, o que é fazer moderado, né? Então, quando a gente pensa em esforço, normalmente a gente pensa em cardio, que é referente à respiração. E aí você consegue se enquadrar nessa definição aqui e você consegue entender que quando você estiver em atividade, você precisa fazer de uma forma que você consiga se sentir ofegante, mas que seja possível sustentar essa atividade. E, ao mesmo tempo, o conceito de fazer força, né? Você precisa entender que é referente a uma fadiga, a um incômodo local. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acaba não usufruindo dos benefícios da atividade física como deveria.
E isso, saber disso, saber essas duas coisas, te poupa tempo e te poupa expectativa. Porque, por exemplo, você possivelmente já foi a alguma academia alguma vez na vida e já viu aquela tiazinha que vai para academia todo dia, mas ela faz sempre a mesma coisa e sempre da mesma forma. E você vê que ela conversa com todo mundo, né? E você vê que ela não está impelindo nenhum grau de esforço naquilo que ela está fazendo, naquele movimento que ela está fazendo. Ou seja, ela está gastando tempo e ela está deixando de realmente ter os benefícios que a atividade física poderia trazer para ela. Por quê? Porque ela não sabe como fazer força de forma eficiente, ela não sabe como fazer o cardio de forma eficiente. E uma métrica boa para a gente saber que a gente está alcançando esses dois é justamente esse. Poxa, eu estou com a respiração ofegante e também estou com um incômodo local. E a partir do momento que eu estou sentindo isso num grau onde eu consiga sustentar por um período de tempo, é a margem suficiente que eu preciso para ter um resultado fisiológico bom, para ter um resultado efetivo com relação ao movimento, com relação à atividade física, né? E principalmente, porque para quem está começando, cara, é um inferno. Tudo dói. Qualquer coisa, qualquer escada que você sobe, você já parece que você vai morrer. É muito ruim. E o fato de você saber identificar essas duas coisas, até quanto, né, sentir desconforto na musculatura é normal e até quanto estar ofegante é normal, te traz controle da situação, te traz segurança sobre a atividade física. Porque, assim, não tem jeito. Para você ter resultado com exercício, né, você precisa causar incômodo para o seu corpo. Você precisa gerar um processo inflamatório que, através desse processo inflamatório, o seu corpo vai passar por uma adaptação para te deixar melhor. Ou seja, você sofre um pouquinho para você ficar mais casca grossa e aí você subir de nível. E aí você sofre mais um pouquinho para você ficar mais casca grossa e subir de nível de novo. E, e quando você tem a noção de até quanto... E assim, uma vez que você tem noção de como fazer essa respiração ficar suficientemente ofegante e esse cansaço local ficar suficientemente eficaz, né, no ponto ótimo para você gerar essa mudança de nível, além de te gerar os resultados da atividade física, e aí você foge do estereótipo de ser a tiazinha que vai sempre na academia, mas que não conquista resultados, te dá segurança, te mantém no controle da atividade. Ou seja, você aprende a identificar o quanto de força e o quanto de esforço você precisa colocar para não ir para a academia à toa, para não estar perdendo tempo achando que você está fazendo um movimento e que aquilo vai te fazer bem, mas na verdade aquilo já parou de te fazer o bem que poderia, porque você já está forte o suficiente para fazer um pouco a mais. E uma forma de segura de fazer isso, né, uma referência que a gente tem de fazer isso, é que o pessoal chama de escala de Borg, que é praticamente, não sei se dá para ver muito bem, daí eu vou aumentar um pouquinho, mas é mais ou menos uma referência que a gente faz aqui através de carinhas, onde eu vou tentar identificar isso aqui, um esforço diferente à respiração, ou seja, eu estou ofegante em que grau? Num grau muito fácil, num grau relativamente fácil, ligeiramente cansativo, ou está muito hard, está muito difícil. Porque se você está aqui, ó, se você está por aqui, nessa carinha feliz, cara, você é a tiazinha da academia que está com os resultados aquém do que você poderia estar. Se você já está com tanto cansaço local quanto a sua respiração ofegante
mudando de carinha aqui, você já tá, pô, num caminho legal, que aí você tá naquela de cada vez você busca melhorar um pouquinho, cada vez você busca melhorar um pouquinho. É o mesmo esquema daquele plano que a gente estava colocando aqui, de cada dia subir um pouquinho dos 10 minutos. Cada dia eu faço um pouquinho a mais. Lembra do mantra que cadê? A soma dos pouquinhos, não tô achando, mas aí a soma dos pouquinhos é o que vai te levar, achei, a soma dos mínimos é o caminho para chegar aos máximos. Então, se cada dia você migrar cada vez mais para carinhas diferentes, você cada vez mais vai ter mais benefícios da atividade física. E o bom é que, tendo essa referência de quanto você está fazendo força e quanto você está trabalhando cardio, você consegue controlar o suficiente para não chegar nesse nível aqui de, pô, exaustivo. Não precisa ser exaustivo. Não tem porquê. Se você não é atleta, não tem porquê, né? O que a gente quer é ter uma qualidade de vida e que isso seja sustentável pro longo da vida. E se a gente faz de uma forma que a gente chegue no exaustivo, a gente acaba criando uma memória negativa, né? De que, nossa, passei mal. E aí realmente começa a ficar uma memória tão ruim com relação à atividade física que você tende a não querer fazer. E aí, por isso que é importante, por isso que é interessante você ter o mínimo de noção de quando você está fazendo força e quando você está trabalhando seu cardio de forma efetiva. Para resumir, falei pra caramba. São basicamente os 3 passos que a gente segue para tornar a atividade física sustentável o resto da vida, né? O como não ser sedentário, né? E aí, ó, resumindo, os 3 passos para não ser sedentário e se manter ativo o resto da vida. E aí, o primeiro deles é, cara, ter um objetivo que vai além do estático. O segundo é fazer um mapeamento. Cara, isso é importante. Isso daí vai te deixar presente por que está te impedindo, por que você não conseguiu isso até hoje, o que possivelmente vai acontecer com você se você continuar deixando as coisas que te atrapalham acontecerem, e como que isso vai impactar a sua vida no futuro e das pessoas que você mais ama. E você também já sabe como neutralizar os imprevistos do dia a dia. E aí a gente pode até colocar aqui, ó, no extra, vou botar 3.1 porque tá dentro do número 3, que é esse aqui. Pensar em movimentar o corpo por inteiro, né, dia após dia, de forma que você fique ofegante. E aí a gente tem a escala aqui de Borg, e aí a gente já sabe o que é fazer força, já sabe o que é fazer ficar ofegante de uma forma que vai te trazer resultado, já sabe o que é causar fadiga, cansaço local, de forma que também vai te gerar resultado, para todo o resto, para sua movimentação ser eficiente. E aí, uma vez que você consegue compilar esses 3, cara, você fica mais fácil, você fica um passo mais perto de conseguir deixar a atividade física ser uma coisa pro resto da vida, de ser uma coisa sustentável. E aí, eu sei que podem parecer muitas mudanças, que pode parecer muito denso inicialmente, mas, cara, isso, se você aplicando isso, é praticamente um protocolo. Se você aplicar isso, você vai começar a perceber o que está acontecendo com a saúde, com o seu corpo agora, vai conseguir projetar o que pode acontecer para sua vida, para sua independência daqui a alguns anos, e também pode começar a visualizar como que isso vai atingir as pessoas que você mais ama. E de verdade, cara, esse
é o gatilho que a gente precisa para começar a se movimentar. Porque fazer exercício, cara, muitas vezes é ruim, dá preguiça, cansa, é chato. Se alimentar bem, fazer uma reeducação alimentar, muitas vezes é chato, mas ficar diabético é muito mais chato. Depender dos outros para cuidar de você é pior ainda. Você, pô, ficar numa cama porque você infartou, por simplesmente porque você foi o responsável por entrar naquela história de que cadê? Cadê? Achei. Você ficar numa cama porque simplesmente você foi o responsável por ter deixado, por ter ficado tão parado ao ponto de comprometer a funcionalidade dos seus órgãos, cara, é muito pior, é muito pior. E a partir do momento que você consegue compilar tudo isso num papel, essa informação fica muito latente para você e, e alcançar esse nível de consciência definitivamente quando a chave muda, né? É o gatilho principal para sair do sedentarismo e se manter ativo pro resto da vida. E assim, se 10% das pessoas que assistirem essa aula até o final pegarem, aplicarem o que foi falado, fizerem as projeções e colocar em prática, cara, a missão já está cumprida, porque certamente você vai estar um passo mais perto de ter o controle do seu peso, de ter o controle da sua velhice e até mesmo de motivar pessoas próximas a você a conquistar os mesmos benefícios, né? Porque o importante é gerar uma cultura de pessoas que partilham da mesma ideia, onde as pessoas são capazes de ter o controle do seu peso e o que importa não é vestir a calça 36, mas é você fazer por você. É você entender que o emagrecimento e a qualidade de vida é consequência sobre como você pensa em relação ao seu estilo de vida. E é isso, pessoal. Falei pra caramba. E aí a gente fecha mais um dia, mais uma aula. E é isso. Falei muito hoje. Falei mais do que eu achei que eu ia falar.